Então, boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui e poder dividir com vocês um pouco dos estudos que nós estamos realizando. Então, embora estejamos ainda nesse processo de pandemia, em que não podemos nos encontrar nos grupos de estudo, os estudos na casa continuam de forma virtual. Então, nos encontramos sempre online, para que a gente possa continuar entendendo todo esse processo pelo qual nós estamos passando, por que nós estamos aqui. E o tema de hoje é o homem no mundo, tão atual. Hoje, quando eu terminava de ler mais uma vez sobre esse conteúdo, eu lembrei de que esse evangelho foi escrito em 1850, em alguma coisa, eu não sei bem o número correto. E nós estamos em 2020. Quantos anos se passaram e o tema é tão atual. Então, nós vamos falar um pouco sobre a existência do homem no mundo. Nós, nessa existência como um todo. Então, o capítulo Sede Perfeitos, uma instrução dos Espíritos, começa com a seguinte observação. Lá no início diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Então, o que nós viemos fazer aqui? O que é o homem no mundo? É ter esse sentimento de piedade, de compaixão, de amor. Nós viemos para isso. Nós viemos para experimentar, receber e dar amor. Sobre o olhar de Deus. Ele está nos olhando e nos protegendo e nos ajudando a seguir a nossa caminhada de evolução. Por que motivo nós estamos aqui? Por que nós reencarnamos? Porque nós precisamos estar nesse mundo, neste momento, enfrentando todas essas passagens físicas, materiais, espirituais e emocionais. Com toda certeza, para nós evoluirmos e entendermos exatamente o que cada um de nós necessita nesse processo de evolução. E claro, e sempre com os bons espíritos nos acompanhando, sejam eles encarnados e desencarnados. Encarnados estamos todos nós aqui e sempre os desencarnados também nos acompanhando. Então o texto continua dizendo: purificai os vossos corações, não deixais que os pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Tenhamos em nossos corações o amor, a bondade, a caridade e a vontade de sermos melhores, de nos amar e de poder ser para os outros aquilo que a gente quer que os outros sejam para nós. Então, quando a gente purifica o nosso coração, quando a gente alimenta o nosso coração, nós transcendemos, nós evoluímos e também nós conseguimos transmitir, e aquelas pessoas que estão conosco também conseguem compartilhar daquilo que a gente sente e daquilo que a gente pensa. Então diz assim: elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam encontrar em vós as disposições favoráveis. Lançar em profusão as sementes que devem germinar em nossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. O que é que esse parágrafo nos tenta dizer? Que assim como quem de nós aqui já não teve uma plantinha num vasinho, já não teve um pomar, já não teve uma árvore, quem já não plantou ou quem já não recebeu uma flor, um vaso, que tamanho for, que não cuidou, que não podou, que não colocou água e que não gostou de ver aquela flor ou aquela folhagem germinar e crescer. Quem de nós aqui já não passou pela experiência do feijãozinho lá na escola? Que coisa mais maravilhosa quando as crianças se deparam com essa experiência, e garanto que a maioria de vocês se depararam. Quando a gente entendeu que aquele feijãozinho, naquele algodãozinho cuidado,
poderia virar uma mudinha. É isso que esse parágrafo quer dizer. Cuidai, né? Lançar as sementes para germinar os nossos corações. Exatamente como nós fizemos nas nossas experiências quando nós estávamos na escola. Exatamente o que nós fazemos quando nós temos uma plantinha que a gente cuida, que a gente poda, e a florzinha caiu, a gente vai lá e tira, e a folhinha ficou amarelinha, a gente vai lá e tira, e poda, e dá um formato para que ela continue ali. Quem já não cuidou? Quem ainda não cuida? Garanto que a maioria já teve ou tem algum amor por uma plantinha. É isso que o texto quer dizer. Esse amor que a gente tem por essa plantinha, por esse jardim, por esse pomar, por essa árvore, são essas sementes que nós devemos semear no nosso coração. E uma vez que a gente semeia esta semente nos corações, elas produzem frutos. Que nem as flores, que nem as árvores, né? As árvores florescem, as que são frutíferas, e depois dão frutos, né? Do lado da minha casa tem um pé de manga enorme, que não é minha, né? Do meu vizinho. Faz bastante sujeira, mas eu não me importo. Vou lá e limpo, cai no meu pátio, né? Mas eu olho para ela e vejo ela florida, e já vejo as mangas. Tudo bem que de vez em quando cai no meu telhado, já quebrou até o meu telhado, mas eu não me importo, porque são mangas, são vida. Vida que a árvore produz. É isso que a gente precisa ter. Frutificar o quê? O que ele quer dizer? Quando frutifica, a gente desenvolve, que o texto quer dizer, a caridade e a justiça. As árvores com as suas frutas nada mais são do que a continuidade da sua existência, da sua beleza. E a caridade que a gente aprende a desenvolver nada mais é do que a nossa beleza e a nossa vontade de sermos melhores, de sermos bons uns para os outros. Não penses que ao encorajar incessantemente a prece e a chamar mentalmente e viver numa vida mística será o melhor. Não te mantenha fora das leis da sociedade e passe a viver isoladamente. Viva com os homens de vosso tempo, como se deve viver, sem sacrificar suas necessidades diárias, mas seja puro de sentimentos. Então, não adianta a gente ficar só rezando, pedindo, agradecendo e passar o tempo todo rezando. É preciso que a gente reze, faça as preces, mas que a gente divida isso com os outros. Quando a gente faz uma prece, a gente não faz uma prece só para nós. A gente faz uma prece para quem está ao nosso redor, porque a gente irradia coisas boas. E quando a gente irradia coisas boas, quem está ao nosso redor também absorve esta harmonização, né? E esta luz. Então, quando a gente faz as preces, não deve fazer de forma isolada. Podemos fazer também de forma isolada, na nossa casa ou em qualquer lugar que seja. Mas não façamos só isso. Façamos ela no meio de nossa família, de nossos amigos, que as pessoas possam compartilhar conosco desta vontade que a gente tem de que as coisas melhorem. Então, todos nós sabemos e todos nós acreditamos que as preces são curativas, que as preces são harmônicas, e sempre que nós pedimos, nós conseguimos aquilo que nós precisamos, através da prece e através da fé. Sempre que eu falo em preces, eu sempre também ratifico, não é? A prece nos harmoniza, nos ajuda, nos ampara, não só a nós, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso não devemos nos isolar, devemos sempre estar em grupo, para que todas as pessoas estejam conosco e se harmonizem com as nossas preces. Que a gente não se mantenha fora das leis da sociedade, que não se passe a viver isoladamente, que distribua tudo isso que a gente tem de bom, toda esta vontade de que as coisas deem certo. Viva com os homens do vosso tempo, possamos dividir com todas as pessoas tudo que nós temos de harmônico e de bom. E que a gente possa, né, ter as nossas necessidades diárias com um puro sentimento. Que a gente possa aproveitar de tudo que nós temos, dessas coisas materiais, dessa possibilidade de estar nesta casa,
como disse anteriormente, a casa cuidando com todos os protocolos, protegendo os trabalhadores e os frequentadores. Que todos nós possamos nos sentir seguros. Que bom recebê-los aqui. Que bom que vocês recebam esta harmonia e saiam daqui muito melhor do que entraram. Porque todas as preces dentro desta casa, vocês levarão consigo também. E poderão fora daqui também harmonizar por onde vocês passam. Com sentimento puro e com sentimento verdadeiro. Estás em contato com os espíritos de naturezas diversas e de características antagônicas. Nós estamos vivendo, né, num mundo com pessoas muito diferentes. E é a diferença que faz com que a gente evolua. A gente sempre aprende com as coisas diferentes, com as coisas antagônicas, com aquilo que é muito diferente da gente. Não magoes a nenhum daqueles com quem vos encontrar, independente da posição que ocupes. Seja humilde. Tudo que você tem de bom, divida com quem não tem. Não importa o cargo que você ocupe. Você pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser advogado, pode ser apenas um serviçal, mas divida tudo que você tem de bom com os outros. Ensine, não é, aquele que é o seu chefe a ser uma pessoa humilde, a ser uma pessoa boa. Tenha respeito, tenha consideração. Não importe o cargo que você ocupe. Às vezes as pessoas se sentem um pouco soberbas quando ocupam alguns cargos. Se sentem melhores quando ocupam lugares diferenciados. Vivemos uma sociedade muito materialista que isso dá para as pessoas um certo desejo de poder. Quando eu falo de poder, me lembrei, né? Escutava outro dia da minha casa, moro aqui na Rua Gravataí, e meu marido me chamou a atenção. Todos os dias de noite, a gente escuta daqui, sabe o quê? As pessoas fazendo corrida de moto na freeway. Por que será? Que vontade que elas têm de desfrutar essa sua velocidade, essa sua disputa, colocando em risco, não é? Aqueles que estão com eles, a sua própria vida, para desfrutar o quê? Um bem material. Desfrute de um bem material, mas não se arrisque. Não ponha em risco a sua vida e a vida de ninguém. Eu escutava, fiquei impressionadíssima. Eu não entendi o que era, mas eu achava que podia ser uma outra coisa. E meu marido disse, não, é o pessoal fazendo corrida na freeway. Eu moro aqui, no número 300. Olha o quanto é longe da freeway e a gente escuta lá. Olha que vontade que tem de uma pessoa se arriscar. E arriscar a quem está consigo, né? Seja sempre alegre e contente, mas com alegria e uma bondade consciente e a aventura do herdeiro do céu, já que te aproximas de sua herança. Acerto de contas com Deus. Seja alegre, seja feliz, mas que essa alegria seja contagiante, seja verdadeira. Que esse sorriso não seja um sorriso só de fora para dentro, mas que seja um sorriso que possa passar alegria e que possa contagiar. Pessoas felizes melhoram o nosso astral, né? Pessoas tristes pioram o nosso astral. Quando eu lia isso aqui, eu me lembrei de um desenho que passava na televisão quando eu era criança. Talvez alguns da minha idade lembrem desse desenho, os mais jovens talvez não. Tinha um desenho que passava na televisão que o bonequinho dizia assim, ó vida, ó dia, ó azar. Ele passava o tempo todo se queixando da vida, o tempo todo. Ele sempre era muito triste. A família nem conseguia fazer com que ele mudasse. Ele sempre dizia a mesma coisa. Ó dia, ó vida, ó azar. Então não sejamos esse personagem de desenho, né? Não sejamos esse sentimento, né, de coisas ruins. Sejamos sim essa alegria, essa boa consciência, porque somos herdeiros do céu e depois nós vamos ter que acertar as nossas contas. Por que a gente não conseguiu passar aquilo que a gente tinha de bom? Por que a gente foi assim tão pessimista, né? Por que a gente se desiludiu e não tentou melhorar? Por quê? Porque nós somos homens do mundo e nós estamos aqui para isso. Basta refletir os vossos atos diante do Criador, que nos deu a vida. Ao começar ou acabar uma tarefa, eleve o pensamento ao Criador,
pedindo-lhe a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra concluída, e agradeça pela oportunidade. Que bom a gente poder executar alguma obra, não importa qual seja, remunerada, voluntária. Faça bem, faça com vontade e agradeça a Deus pela oportunidade de estar fazendo. Para nós, trabalhadores, é um prazer estar aqui. Para nós é um prazer entrar naquela porta e poder fazer com que essa cefa continue de portas abertas, com todos os cuidados para receber vocês. Quando vocês chegam aqui, para nós é um imenso prazer, é uma satisfação estar nessa casa. Dividir com vocês toda a felicidade e a oportunidade que Deus nos deu de estarmos num momento tão difícil, mas de forma coletiva e segura, para que possamos sair daqui mais harmonizados, vocês e nós. Vocês que vêm até aqui para receber e que nós também, trabalhadores, viemos para receber, né? Viemos receber vocês e dos irmãozinhos desencarnados, né? Compartilharmos esse espaço de harmonia e de acolhimento. A perfeição, como disse Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois abrange todas as posições sociais, desde a mais íntima até a mais elevada. Então sejamos caridosos sem limites, sejamos pessoas do bem, façamos o bem. Quem faz o bem recebe o bem. Quem dá o bem também recebe o bem. Pessoas que sempre praticam a caridade, seja em pensamentos, em sentimentos. Nós não precisamos fazer coisas materiais, nós não precisamos fazer trabalho social e dar um prato de comida, mas nós podemos ser caridosos, cumprimentar, ser educado, ser gentil, isso é ser também caridoso. Tratar bem as pessoas, mesmo aquelas pessoas que às vezes respondem para nós de forma tão áspera. Retribuir, né, com carinho e não com aspereza. Quando a gente responde com carinho, a pessoa afrouxa. A pessoa não tem ambiente para continuar sendo austera e sendo agressiva. O homem que vive isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com semelhantes ele encontra a evolução moral e social. O valor da vida é este, é estarmos em grupo, é estarmos nessa possibilidade de aprender e de ensinar. Todos viemos para esse mundo para aprender. E quando a gente aprende um pouquinho, a gente pode ensinar. Quanto mais aprende, mais ensina. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. É uma troca, né? Estamos todos aqui para isso. Essa troca facilita a nossa evolução moral e social. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo em pensar em si, sua vida é de um egoísta. Então não se isole, mesmo nesse momento em que se fala tanto no isolamento social. Mas o que se fala? Não se aglomere, não se junte em grandes movimentos, grandes aglomerações, mas se aproxime das pessoas de quem você ama, de quem você gosta, ainda algumas pessoas estão no seu trabalho, com um pouco de isolamento, mas vejam bem, isolar-se fisicamente não é isolar-se afetivamente. Continuemos afetivos, continuemos próximos uns dos outros. Está aí os meios, né, de comunicação nos ajudando. Passar uma mensagem para alguém no WhatsApp, perguntar como é que ela está, um bom dia, uma boa noite. Criar esses grupos com bom dia e boa tarde, que tão bom, tem tantas mensagens boas. Vamos nos apropriar destes meios que nos ajudam. Nunca foi tão bom este meio, né, do celular. A gente brigava tanto, ficava tanto tempo nele, mas agora ele nos aproxima. Então usemos isso, não sejamos egoístas. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que a vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que você amam e vocês dirigem. Ou seja, não seja uma pessoa triste. Não ofenda a Deus. Não ofenda o outro, não magoe o outro.
Quando você magoa, quando você ofende a Deus diretamente. Você ofende a quem? Ao nosso Pai. E um pai ofendido, um pai que não merece. Um pai misericordioso que ama seus filhos não merece. Então sejamos felizes. E para nós concluirmos, o Livro dos Espíritos, na questão 768, diz: procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal. Ou haverá nesse sentimento algum objetivo providencial de ordem mais geral? Foi perguntado aos espíritos. O que os espíritos responderam? O homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É preciso o contato com os homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Portanto, é nesse convívio social, é nesse aprendizado com aquelas pessoas que diferem de nós, que nós evoluímos e que nós aprendemos. Que bom nos relacionarmos, que bom nos conhecermos e que oportunidade ótima a gente conhecer e dividir com as outras pessoas um pouco do que a gente sabe e do que a gente sente. E aprender com o outro também. E assim, nenhum homem possui, completando, né, a anterior, né, diz, nenhum homem possui faculdades completas, portanto não nascemos completos. Né? Pela união social é que eles se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Precisamos mais do que nunca vivermos em sociedade. Precisamos mais do que nunca exercitar o amor, a caridade, a fé e a esperança em dias melhores. Tenham fé, tenham esperança. Todos nós vamos passar e vamos evoluir. E que esse momento sirva para que nós possamos fazer as reflexões sobre a nossa passagem por aqui. E assim, nós concluímos, na tarde de hoje, esse conteúdo que eu achei de grande importância, né? O homem no mundo. Após tem as preces e radiações, depois tem o passe espiritual. Que Deus nos acompanhe, que Deus nos proteja e que assim seja.